A nora bloqueou a porta com o braço estendido e ordenou na frente de todos que aquela velha não passaria, que o tempo dela naquela casa havia acabado, que o filho havia concordado e que as malas já estavam prontas no corredor. A viúva não contestou. Ficou parada no batente com o casaco encharcado e os sapatos gastos. Baixou os olhos por um segundo e então abriu devagar a bolsa de couro que carregava pendurada no braço desde que havia chegado, tirou um envelope e colocou nas mãos da nora sem dizer uma palavra. O que havia dentro daquele envelope era algo que a nora jamais imaginou que existia. E quando ela descobriu, o chão sumiu debaixo dos seus pés, de um jeito que nenhuma ordem, nenhum braço estendido, nenhuma porta fechada conseguia mais desfazer. Era uma terça-feira de março e a chuva chegou à Feira de Santana sem avisar. Daquelas chuvas brutas de março que a Bahia produz como se quisesse lavar alguma coisa que não tem mais jeito de ser limpa por outros meios. O céu despencou inteiro sobre a Avenida Maria Quitéria, às 3 da tarde, e as calçadas encheram de gente correndo com pastas na cabeça, de guarda-chuvas virados, de crianças que acharam graça e se molharam de propósito enquanto os adultos davam gritos inúteis atrás delas. Dona Luzia Marta Cavalcante chegou ao condomínio Jardim das Orquídeas a pé. 69 anos, cabelos brancos encharcados colados à testa, o casaco de lã cinza, o mesmo que usava nas manhãs frias de sala de aula, o mesmo que as gerações de alunos da Escola Estadual Rui Barbosa haviam visto tantas vezes que o casaco havia virado parte da memória afetiva de 4 bairros da cidade. Os sapatos pretos de salto baixo, gastos nos bicos, escorregavam um pouco no asfalto molhado. Mas ela não apressou o passo. Nunca havia apressado. Era uma mulher que aprendera, ao longo de décadas passadas diante de turmas barulhentas de estudantes do ensino médio, que a pressa comunica desespero e que desespero é a primeira coisa que os outros usam contra você. A bolsa de couro marrom escuro, velha, com as alças reforçadas por 2 pontos de costura que ela mesma havia dado há uns 10 anos, porque não via sentido em trocar o que ainda servia, estava firme no dobro do seu braço esquerdo. Dentro dela, entre o estojo de óculos, o terço de madeira que a mãe havia lhe dado antes de morrer e o pacote de biscoitos de polvilho que ela nunca saía de casa sem, havia um envelope de papel amarelado, preso por um clipe metálico que estava começando a enferrujar pelas bordas. Ela sabia exatamente o que havia naquele envelope. Havia carregado aquele envelope por 34 anos. O porteiro do Jardim das Orquídeas, um rapaz de uns 22 anos chamado Diego, abriu o portão eletrônico antes mesmo que ela apertasse o interfone. A reconhecia, a Dona Luzia, de tantas vezes que ela havia vindo visitar o filho. Tentou oferecer o guarda-chuva do posto, mas ela já havia passado pelo portão acenando com a mão direita num gesto gentil que significava obrigada, não precisa. Diego ficou olhando pela vidraça do portão, enquanto ela subia a rampa molhada em direção ao bloco A, o casaco pingando uma trilha de água no asfalto do estacionamento. O condomínio Jardim das Orquídeas era um empreendimento de 16 apartamentos distribuídos em 2 blocos de 4 andares cada, construído numa esquina sombreada do bairro Conceição, numa época em que aquela parte de Feira de Santana ainda era considerada arrojada demais para receber imóveis de médio padrão. Tinha uma praça interna com banco de granito, 2 pés de ficus que cresceram mais do que o projetista havia previsto e uma plaquinha de inauguração numa coluna da entrada que a maioria dos moradores passava reto sem enxergar, de tanto que estava acostumada com ela. Luzia não passou reto. Ela nunca havia passado reto por aquela plaquinha. Mas naquela tarde de março, com a chuva batendo nas folhas largas dos ficus e a água escorrendo pelos canos das calhas com um ruído de fundo constante, ela passou pela plaquinha sem olhar. Tinha outros pensamentos. Havia feito a viagem de 3 horas de ônibus de Salvador, onde havia estado numa consulta médica de rotina e ainda carregava o cansaço daquele trajeto nos ombros. Subiu a escada do bloco A até o 2º andar
e parou na frente do apartamento 204. Antes que chegasse a levantar a mão para a campainha, a porta se abriu. Patrícia Damásio Cavalcante estava no batente com o braço estendido na horizontal, a mão espalmada na moldura da porta, bloqueando a entrada com o corpo como quem planta uma bandeira no meio de um campo. 36 anos, cabelos escuros presos num rabo de cavalo apertado, unhas compridas de gel na cor vinho, roupas de academia que ela usava mesmo quando não havia ido à academia. Olhos eram pequenos e tinham aquela qualidade particular de quem passou muito tempo aprendendo a calcular as pessoas antes de abrir a boca. Não entra, Patrícia disse. Não disse boa tarde. Não disse o nome dela. Disse não entra, com uma clareza de quem havia ensaiado aquela fala e estava satisfeita com como havia ficado. Luzia ficou parada com os sapatos escorrendo água no tapete de borracha da entrada. Olhou para o braço estendido da nora. Depois olhou para o interior do apartamento, onde havia uma fileira de malas e sacolas plásticas empilhadas no corredor. As suas malas, as suas sacolas, com as suas roupas e os seus pertences, prontos como se ela houvesse pedido para ir embora. O peito apertou, não de raiva, não ainda, daquele reconhecimento amargo que vem quando o que você havia suspeitado por meses finalmente se apresenta na sua frente com um rosto e um braço estendido e uma voz que diz, não entra. O tempo da senhora aqui acabou. Patrícia continuou, elevando um pouco o queixo. O Marcelo concordou. As malas estão prontas. A senhora pode pegar um táxi. Luzia não respondeu de imediato. Ficou olhando para a nora por um momento, com aquela calma particular que décadas de sala de aula ensinam. A calma de quem já viu adolescente erguendo o queixo bem assim, achando que a altura do queixo era uma forma de ganhar autoridade e que havia aprendido que o melhor a fazer era esperar, porque o tempo sempre confirma quem está de pé e quem está se sustentando no ar. Abriu a bolsa devagar. As mãos não tremeram. Tirou o envelope amarelado e estendeu na direção da nora. Patrícia olhou para o envelope como se fosse uma serpente de papel. Depois, olhou para Luzia. Depois, pegou o envelope com 2 dedos, com aquela delicadeza específica de quem não quer reconhecer o gesto como sendo de respeito, e jogou por cima do ombro, dentro do corredor, em cima das malas. Não me interessa, disse. E ali, do lado de fora do apartamento, com a chuva continuando atrás dela e o tapete encharcando aos seus pés, Luzia Cavalcante não disse mais nada. Baixou os olhos por um segundo e esperou. O barulho da discussão havia chegado ao corredor do 2º andar com uma velocidade que os prédios residenciais têm. Aquela acústica involuntária das paredes finas e dos corredores compridos que transformam qualquer elevação de voz em notícia de circulação livre. Dona Gertrudes, do 203, havia entreaberto a porta com a corrente de segurança posta. O casal do 201 havia silenciado a televisão. No corredor de baixo, o movimento havia chegado pela voz de Patrícia, que falava alto o suficiente para garantir que fosse ouvida, e que havia calculado que ser ouvida era uma forma de pressionar. Foi o barulho de botas pesadas descendo a escada interna que anunciou Marcelo Cavalcante. 42 anos, analista de sistemas, numa empresa de tecnologia do polo industrial, homem de ombros largos e postura um pouco curvada de quem passou a vida na frente de telas, o rosto com aquela expressão específica de quem foi chamado a resolver um problema que não pediu para ter, mas que aceitou por omissão. Ele desceu a escada com as mãos nos bolsos da calça de moletom e parou na sala quando viu a cena. A mãe do lado de fora, o braço da esposa no batente, as malas no corredor. Não disse nada. Luzia esperou até que o filho a olhasse nos olhos. Marcelo, ela disse, e a voz saiu igual à que ele havia ouvido a vida toda. Sem raiva, sem drama, sem a entonação de vítima que ele havia talvez esperado e que teria lhe dado um pretexto para se defender. Você se lembra da goteira do banheiro de serviço, a que apareceu depois da reforma em agosto de 2003?
Marcelo ficou parado por um instante. Era uma pergunta absolutamente inesperada. Não havia nada nela que acusava, nada que implorava, nada que lamentava. Era apenas uma pergunta sobre uma goteira. Uma goteira de 21 anos atrás, num banheiro de serviço de um apartamento que o filho havia se mudado para trabalhar em Feira de Santana, enquanto a mãe ainda morava em Salvador. Marcelo começou. Fui eu que paguei a reforma, ela disse. E quando surgiu a goteira, paguei de novo. Sem te contar porque você estava no meio de uma prova de certificação e eu não quis te preocupar. Mãe, isso não é o quê? Patrícia interrompeu, dando um passo para frente com a mão ainda no batente. Velha, tentando manipular com memória antiga, porque é isso que está fazendo. Luzia virou o rosto lentamente para a nora. Não havia raiva naquele olhar. Havia algo mais difícil de lidar do que raiva. Havia reconhecimento. O reconhecimento preciso e sem adorno de quem está enxergando outra pessoa exatamente como ela é. Não estou tentando manipular ninguém, ela disse com a calma. Só queria saber se o meu filho se lembrava. Ela apertou a alça da bolsa com a mão esquerda e ficou olhando para o filho. Marcelo desviou o olhar primeiro. Seu Benedito da Silva havia completado 64 anos em fevereiro e estava no cargo de síndico do Jardim das Orquídeas há 11 deles. Tempo suficiente para conhecer cada pilar, cada infiltração, cada briga de condomínio e cada morador pelo nome completo, pelo horário em que costumavam chegar e pelo timbre de voz que tinham quando estavam com pressa e quando estavam tranquilos. Naquela tarde de terça, ele cruzava o corredor externo do Bloco A com uma prancheta embaixo do braço, fazendo a vistoria mensal das calhas que a chuva havia prometido testar. Quando ouviu a voz, parou. Não era o tom. Era alguma coisa na qualidade da voz, naquele jeito particular de falar com pausas calibradas, que fez o seu Benedito inclinar a cabeça levemente para o lado, como um cão que escuta um som de fora do alcance dos outros. Havia algo naquela voz que ele conhecia de algum lugar que ainda não conseguia nomear. Um lugar anterior a esse prédio, anterior ao cargo de síndico, anterior até à cidade que ele havia adotado quando veio trabalhar em Feira de Santana, vindo de uma fazenda no interior de Alagoas, 26 anos antes. Ele dobrou a esquina do corredor e viu a mulher parada no batente. Cabelos brancos encharcados, casaco de lã cinza, bolsa de couro marrom firme no braço. O rosto com aquela expressão que Benedito, que havia visto muita gente ser maltratada nos seus 64 anos, reconheceu imediatamente. A expressão de quem está sendo diminuído e que se recusa, por alguma razão mais profunda do que orgulho, a encolher. Ficou parado no corredor, a prancheta embaixo do braço, observando. Viu a nora com o braço estendido, viu as malas empilhadas, viu o envelope sendo jogado por cima do ombro. E sentiu aquela incômoda sensação de ter visto aquilo antes. Não exatamente aquilo, não aquela cena, mas aquele... O padrão de alguém sendo colocado para fora de um lugar onde tinha todo o direito de estar. O que aconteceu a seguir, Benedito não planejou. Havia sido professor de História no interior de Alagoas por 12 anos antes de vir para a Bahia. E professores de História têm uma relação particular com o impulso de verificar fontes antes de formar opinião. Quando a cena do corredor escalou, quando ouviu a voz da nora ficando mais alta e o murmúrio das portas se entreabrindo, desceu pela escada lateral até o estacionamento coberto, onde ficava o quartinho de arquivo do condomínio. Uma saleta de 3 metros quadrados, cheia de caixas organizadas por ano, com a meticulosidade de quem sabe que papel guarda o que a memória deixa escapar. Abriu a caixa de 1991. Demorou 4 minutos para encontrar o que procurava. Ata de fundação do condomínio Jardim das Orquídeas, lavrada em cartório em 14 de setembro de 1991, com firma reconhecida, 3 testemunhas, e o carimbo do cartório de registro de imóveis do 2º ofício de Feira de Santana.
A incorporadora responsável pelos 16 imóveis se chamava Empreendimentos Cavalcante e Filhos Litarda. A representante legal, com CPF e assinatura no rodapé da segunda página, era Luzia Marta Cavalcante. Benedito fechou a caixa. Ficou um momento parado no arquivo com a pasta na mão, escutando a chuva bater no telhado de amianto do quartinho e o barulho longínquo de uma discussão 2 andares acima. Respirou fundo e foi de volta. Quando Benedito subiu a escada do bloco A, com a pasta embaixo do braço, a situação havia escalado. Tiago Damásio, o irmão de Patrícia, 29 anos, ombros quadrados de quem malha 5 vezes por semana, o rosto com aquela expressão de lealdade tribal que algumas pessoas confundem com caráter, havia sido chamado ao corredor e agora segurava 2 das malas de Luzia pelas alças, avançando em direção à escada com elas balançando. "Pode ir pegando as outras", Patrícia disse a ele, com uma frieza de gerente de operações. Tiago desceu a escada sem hesitar. Luzia ficou parada no mesmo lugar onde havia estado desde o início, no batente, do lado de fora, sem ter entrado, sem ter saído. Marcelo estava encostado na parede da sala com os braços cruzados, olhando para o chão, com a expressão de um homem que sabe que está do lado errado de alguma coisa, mas que perdeu o momento exato em que poderia ter mudado de lado. As malas chegaram ao térreo. Então Tiago, com o impulso daqueles que executam ordens sem pensar nas bordas das ações que estão tomando, empurrou as 2 malas para além do portão de grade do prédio, no asfalto molhado da calçada. Uma delas abriu ao bater. O som foi seco, metálico, o barulho do fecho cedendo contra o concreto. E então veio o silêncio de meio segundo antes que os pertences começassem a escapar. Roupas dobradas com cuidado, camisetas que ela havia passado a ferro, um par de pantufas de lã, um porta-retratos de acrílico com a foto de um homem de meia-idade sorrindo e uma caixinha de madeira pequena que rolou pela calçada inclinada até parar com um golpe seco na beira da sarjeta, na água marrom que corria pelo meio-fio. Luzia desceu a escada. Não correu, não gritou, desceu com o mesmo passo de sempre. Via 3 ou 4 moradores parados na calçada agora. Dona Gertrudes havia descido, o jovem casal do 201 havia saído para ver, e mais 2 vizinhos do bloco B que passavam na hora errada e ficaram. Diego, o porteiro, havia saído do posto e estava parado a 2 metros, sem saber o que fazer, com o rosto de quem queria intervir, mas não sabia como. Luzia foi até a sarjeta. Abaixou o joelho direito no chão encharcado. Devagar, com o cuidado de quem tem 69 anos e sabe o preço de um movimento errado. Pegou a caixinha de madeira com as 2 mãos, verificou se havia amassado e a colocou dentro da bolsa de couro marrom antes de se levantar. Depois foi recolhendo o resto. As roupas, o porta-retratos, as pantufas. Dobrou cada peça antes de colocar de volta na mala. Devagar, no chão encharcado, com a chuva que havia diminuído, mas não parado, com os vizinhos em silêncio ao redor. Ninguém falou. Quando terminou, fechou a mala. O fecho havia torcido, mas ainda prendia. Ficou de pé e olhou para a fachada do bloco A por alguns segundos. Não havia raiva naquele olhar. Havia algo mais próximo de conhecimento, de uma intimidade antiga com aquelas paredes que os outros ali presentes não conseguiam nomear, mas que sentiam de alguma forma, sem saber o porquê. Dona Gertrudes, que havia morado no Jardim das Orquídeas há 16 anos e que havia visto muita coisa naqueles corredores, mas nunca nada assim, limpou os olhos com o dorso da mão e se virou para entrar sem conseguir. Luzia foi sentar no banco de granito da praça interna. Pôs a bolsa no colo e ficou esperando. Benedito sentou no banco ao lado dela. Não disse nada por um momento. A chuva pingava nas folhas largas dos ficus com um ruído constante, quase musical.
Ao redor deles, os moradores haviam recuado um pouco, mas não dispersado completamente. Havia aquela qualidade de silêncio coletivo que antecede alguma coisa. A suspensão do ar antes de um trovão. Benedito olhou para a coluna da entrada, para a plaquinha de bronze. "A senhora conhece essa plaquinha?" ele perguntou. Luzia não virou o rosto para ele, mas os lábios se moveram levemente. Não um sorriso, mas o prenúncio de algo que poderia ter sido em outras circunstâncias. "Fui eu que escolhi o bronze", ela disse. "O arquiteto queria alumínio. Eu disse que alumínio envelhece feio." Benedito ficou quieto. Depois abriu a pasta. Colocou a ata de fundação no colo de Luzia, aberta na segunda página, com a assinatura e o CPF. "Fui ao arquivo", ele disse em voz baixa. "Há 34 anos." Luzia olhou para a ata. Depois olhou para ele, por inteiro, com aquela avaliação que os bons professores fazem das pessoas que têm diante de si, a avaliação que não julga, mas que vê. 26 anos aqui como síndico?" ela perguntou. 11 como síndico, ele disse. "Mas moro aqui há 23. Ela assentiu. "O apartamento 102? Ela perguntou. Ele ficou olhando para ela. "Como a senhora sabe?" "Porque quando construímos", ela disse, "o 102 tinha uma diferença de 2 metros quadrados em relação à planta original, porque o engenheiro ajustou o projeto na última hora para aproveitar um recuo da esquina. E eu disse para o meu marido que aquele seria o apartamento mais gostoso do prédio por causa disso, porque ia pegar o sol da tarde pela janela da sala sem pegar o sol do meio-dia no quarto." Benedito ficou olhando para ela. "E eu tenho comprovado isso por 23 anos, ele disse. Luzia fechou os olhos por um segundo. "O Roberto foi quem convenceu o engenheiro a fazer o ajuste", ela disse, e a voz saiu um tom mais baixa. "Roberto era meu marido. Morreu em 2009. O silêncio que se seguiu foi um silêncio diferente dos anteriores. Era o tipo de silêncio que duas pessoas criam quando percebem que estão compartilhando alguma coisa que não haviam planejado compartilhar. "Sinto muito", Benedito disse. Luzia abriu os olhos, olhou para a pasta. "Vai lá", ela disse. "Chama eles." Benedito subiu as escadas do bloco A com a pasta embaixo do braço e bateu na porta do 204. Foi Patrícia quem abriu, com a mesma postura de antes, o queixo levemente erguido, os braços cruzados agora. Marcelo estava no fundo da sala. Tiago havia voltado para dentro depois de jogar as malas e estava encostado na bancada da cozinha americana, olhando para o celular. "Dona Patrícia", Benedito disse com a voz do síndico. Não a voz do homem aposentado, a voz do cargo. "Precisamos conversar sobre o apartamento." "Não precisa de conversa", Patrícia disse. "Já tomamos uma decisão de família." "É exatamente sobre isso que quero falar", ele disse. "Família." Ela encarou por um momento. Depois recuou e abriu a porta. Quando desceram, Marcelo, Patrícia e Tiago, com Benedito na frente, os moradores já haviam se reagrupado na praça interna de um jeito que não havia sido combinado por ninguém, daquele jeito que os grupos humanos fazem quando percebem que estão prestes a assistir a algo importante. Dona Gertrudes estava ali, o casal do 201, 2 moradores do bloco B. Diego havia abandonado o posto e estava parado perto do ficus maior com o boné na mão. Luzia estava no banco, a bolsa no colo, os cabelos brancos já começando a secar na brisa que havia chegado com o fim da chuva. Patrícia parou quando viu a sogra ali. "O que é isso?" ela disse para Benedito. "Sente-se", ele disse, indicando o banco do outro lado da praça. "Não vou." "Patrícia." Era a voz de Marcelo. Baixa, sem autoridade, mas com algo nela que fez a mulher parar. Algo que ela não havia ouvido no marido há um tempo. Alguma coisa que soava como o começo de um limite. Ela ficou de pé, mas ficou quieta. Benedito colocou a pasta aberta sobre o banco e ficou de pé ao lado de Luzia. "Eu sou síndico deste condomínio há 11 anos. Ele começou com a voz clara, olhando para os presentes. "E nesse tempo nunca precisei fazer o que vou fazer agora."
Fez uma pausa. Vou ler um documento. Tirou a ata da pasta. Ata de fundação do condomínio Jardim das Orquídeas, lavrada em cartório em 14 de setembro de 1991. Leu o nome da incorporadora. Leu o nome da representante legal. Leu o CPF. E então virou a ata para que todos pudessem ver, mesmo que de longe. A incorporadora que construiu e registrou este condomínio, os 16 apartamentos, a área comum, a praça onde estamos sentados agora, o banco de granito onde a dona Luzia está sentada, pertence a Luzia Marta Cavalcante, desde 1991. O silêncio que desceu sobre a praça do Jardim das Orquídeas naquele momento foi o tipo de silêncio que acontece quando a realidade faz um movimento brusco que ninguém esperava. Patrícia ficou sem expressão por um instante. Aquele instante específico, antes que o cérebro processe uma informação que contradiz todo o mapa que traçou do mundo. Marcelo não se mexeu. Tiago olhou do celular para a sogra, depois para o cunhado, depois para a sogra de novo. Luzia tirou o envelope da bolsa, o mesmo envelope que Patrícia havia jogado nas malas horas antes. Benedito havia o recolhido das malas quando as havia passado pelo portão de volta para dentro. Luzia o abriu devagar, com os dedos de professora aposentada que haviam passado décadas manuseando papel com atenção, e tirou a escritura. 3 folhas de papel, firma reconhecida, carimbo. 16 imóveis, ela disse, a voz saindo clara e sem tremor, sem raiva, sem drama, com a precisão de quem está enunciando um fato que é fato independente do volume usado para dizê-lo. Registrados em meu nome no cartório, com um acordo de cessão de uso firmado com o meu filho há 6 anos, que expirou em setembro do ano passado, sem renovação. Ela dobrou a escritura, olhou para o filho. O apartamento 204, Marcelo, é meu. O momento que se seguiu durou talvez 5 segundos, mas carregou o peso de coisa muito mais longa. Patrícia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não é... Ela começou. Você nunca disse porque não me perguntaram. Luzia respondeu com suavidade. E porque o apartamento era do seu marido, para todos os efeitos práticos, enquanto o acordo estava vigente. Um acordo que acabou há 6 meses e você não avisou. Patrícia disse, a voz subindo, com aquela qualidade específica de quem percebe que perdeu o controle da narrativa e está tentando recuperá-lo com o volume. Avisei, Luzia disse. Abriu o zíper lateral da bolsa de couro marrom e tirou um envelope menor, branco, com um aviso de recebimento dos Correios, grampeado na frente. Enviei uma carta registrada em outubro. Há 5 meses. Colocou o envelope no banco ao lado da escritura. Assinada pelo Marcelo. Marcelo fechou os olhos. Dona Gertrudes, que havia ficado de pé a uns 3 metros do banco, levou a mão à boca. O casal do 201 se entreolhou. Diego, o porteiro, olhou para o chão. Marcelo, Patrícia disse, a voz agora num tom diferente, mais baixo, mais perigoso na sua contenção. Você sabia? Silêncio. Marcelo, eu sabia, ele disse. Havia uma história dentro desta história, e ela precisava ser contada para que o que estava acontecendo naquela praça de granito fizesse sentido completo. Luzia Marta Cavalcante havia nascido em 1956, filha de um comerciante de tecidos do bairro Calilândia e de uma professora primária que havia ensinado a ler e a escrever a 2 gerações de crianças sem nunca ter recebido o devido reconhecimento por isso. A mãe havia herdado a profissão e a paciência. Do pai havia herdado o senso de que dinheiro é uma ferramenta, não um destino. Formou-se em letras na Universidade Estadual de Feira de Santana em 1979, casou-se com Roberto Cavalcante em 1980. Roberto era engenheiro civil, homem tranquilo que gostava de jazz e de cozinhar, e que possuía aquela qualidade rara de conseguir ver estruturas onde os outros viam apenas problemas.
Tiveram Marcelo em 1983. Moraram num apartamento alugado no centro de Feira de Santana por 7 anos, enquanto ela dava aula, e ele construía uma clientela de pequenas obras e reformas. Em 1989, Roberto trouxe para casa a planta de um terreno na esquina do bairro Conceição. Tem espaço para 2 blocos de 8, ele disse, colocando a planta na mesa de jantar. Com 16 apartamentos. Com que dinheiro? Ela perguntou. Com tudo que temos mais um financiamento. Ela ficou olhando para a planta por um longo tempo. Depois perguntou, você tem certeza? Não, ele disse, mas acho que vale a incerteza. Levaram 2 anos para conseguir o financiamento, vender os investimentos que haviam guardado, convencer um banco de que 2 professores e engenheiros de obra pequena eram capazes de construir um condomínio de 16 apartamentos. Luzia continuou dando aula enquanto a obra acontecia. Dava aula de manhã na escola estadual, almoçava rápido, ia à obra de tarde com a prancheta debaixo do braço verificando o cronograma e voltava para casa à noite para corrigir redações de alunos do 2º ano do ensino médio. Roberto costumava dizer que ela era a única pessoa que ele conhecia que conseguia corrigir redação com cheiro de cimento nas mãos. O Jardim das Orquídeas foi inaugurado em setembro de 1991, com todos os 16 apartamentos prontos e com aquela plaquinha de bronze na coluna da entrada que o arquiteto havia querido em alumínio. Venderam 12 apartamentos entre 1991 e 1993. Alugaram os outros 4. Com o dinheiro, quitaram o financiamento, reformaram o apartamento em que moravam em Salvador e criaram uma reserva que Roberto chamava de o colchão. O dinheiro que estava ali para quando a vida precisasse de amortecimento. Quando Marcelo foi trabalhar em Feira de Santana em 2003, havia um apartamento disponível no Bloco A. Luzia disse que ele podia usar, que era da família. Ele foi e ficou. Em 2019, quando Marcelo e Patrícia se casaram e o apartamento 204 virou o lar do casal, Luzia propôs um acordo formal. Um contrato de cessão de uso gratuita com validade de 5 anos, renovável mediante concordância das partes. Marcelo assinou. O advogado registrou. As partes ficaram cientes. O contrato expirou em setembro de 2024. Luzia enviou a carta registrada em outubro e esperou. Marcelo havia recebido a carta, havia lido, havia colocado na gaveta do escritório e havia ficado em silêncio. Aquele silêncio particular de quem tem uma conversa importante para ter e que vai adiando porque toda vez que pensa em tê-la, o custo parece maior do que o benefício. Havia dito para si mesmo que falaria com a mãe no próximo fim de semana, depois no seguinte, depois no feriado, e os meses foram passando com aquela velocidade que os meses têm quando estamos evitando alguma coisa. Em algum momento, Patrícia havia encontrado a carta na gaveta e havia interpretado o silêncio do marido à sua maneira. Se a mãe dele não vai renovar o contrato, ela havia dito, naquela noite sentada na cama com a carta na mão, então quem está morando nessa casa somos nós. O apartamento é nosso por direito de uso. Que ela venha buscar na justiça. Marcelo havia ficado olhando para o teto. Não havia dito sim. Mas não havia dito não, e o silêncio de Marcelo era o tipo de consentimento que Patrícia sabia usar. Nos meses seguintes, ela havia começado a remodelar o apartamento, trocou móveis, repintou paredes, reorganizou os cômodos. Quando Luzia veio visitar em dezembro, Patrícia havia sido fria, mas educada. Quando veio em fevereiro, havia sido apenas fria. Quando ligou em março, dizendo que passaria alguns dias, havia ouvido um silêncio de 2 segundos antes de Patrícia dizer, não é uma boa semana. Luzia havia comprado a passagem de ônibus para a Feira de Santana assim mesmo, não para brigar, para ter a conversa que o filho havia adiado. Por que você não me disse? Marcelo perguntou. A voz havia saído sem que ele planejasse. Estava olhando para a escritura no colo da mãe, e a pergunta havia saído antes que pudesse pensar no tom.
Era a pergunta de um filho, não de um adulto tentando manejar uma situação. Luzia olhou para ele. O que você queria que eu dissesse, Marcelo? Que o apartamento era seu, que você poderia pedir de volta quando quisesse. Ele fez uma pausa. Eu não sabia que você tinha construído o prédio todo. Você sabia que o apartamento estava no meu nome. Sabia, mas eu achei... Ele parou. O quê? Achei que era uma formalidade. Burocracia de família. Luzia ficou olhando para o filho por um momento longo. Marcelo, ela disse, e a voz saiu com aquela gentileza que é mais difícil de suportar do que a raiva, porque a gentileza não oferece um adversário contra o qual brigar. Você tem 42 anos, você tem o seu salário, o seu trabalho, os seus talentos. O apartamento era um presente de uso temporário, não uma herança adiantada. Eu precisava que você soubesse a diferença. Ele abriu a boca. Fechou. Mas você nunca explicou isso. Expliquei na carta. O silêncio que se seguiu era o silêncio dos filhos que percebem que estavam esperando que a mãe fizesse a conversa difícil por eles. Foi então que Patrícia falou. Isso é manipulação. A voz havia saído com uma firmeza que era, naquele momento, o único escudo disponível. Patrícia estava de pé a 2 metros do banco, os braços cruzados, os olhos com aquela qualidade específica de quem está sendo ameaçada e que reconhece a ameaça como o único estado de alerta que conhece. Você guardou essa informação durante anos para ter poder sobre a gente quando precisasse. Isso é o que é. Luzia virou o rosto lentamente para a nora. Patrícia, ela disse, eu construí este prédio com o meu marido. Trabalhei durante 2 anos para financiá-lo, dei aula de manhã e fui à obra de tarde por toda a duração da construção. Cuidei do apartamento do meu filho por 21 anos, sem cobrar aluguel nem condomínio. E há 5 meses enviei uma carta dizendo que o contrato havia vencido e que precisávamos conversar. Fez uma pausa. O que você está chamando de manipulação, eu chamo de paciência. O vermelho começou a subir no rosto de Patrícia. Você veio aqui hoje para nos envergonhar na frente de todo mundo. Vim aqui para ter uma conversa com o meu filho, Luzia disse, ainda no mesmo tom, que se transformou nisto porque você abriu a porta antes da campainha e decidiu que eu não entraria. Silêncio. Que eu não entraria, ela repetiu, deixando as palavras ficarem no ar pelo tempo que precisavam. No prédio que eu construí. Dona Gertrudes não conseguiu conter. Soltou um som entre um soluço e uma expiração. Levou o lenço à boca. O casal do 201, ele, com a mão no ombro dela, olhava para a cena com a expressão específica de quem está assistindo a algo que vai ficar na memória por muito tempo. Diego, o porteiro, havia parado de olhar para o chão e estava olhando para Luzia com aquele respeito súbito que acontece quando você percebe que estava na presença de alguém importante sem saber. Tiago estava parado na beira da praça. Havia jogado as chuva. Ele sabia que havia jogado as malas na chuva. A caixinha de madeira que havia rolado até a sarjeta. Ele havia visto a mulher de 69 anos ajoelhar no chão encharcado para recolhê-la, e havia ficado parado. Ele olhava agora para Luzia com uma expressão que não era mais indiferença. Era o começo, ainda incerto e desconfortável, de algo que ele levaria algumas semanas para nomear, mas que se chamava vergonha. Não a vergonha de ter sido pego, mas a vergonha mais profunda e mais útil, a vergonha de ter feito algo que não deveria ter feito. Marcelo deu um passo. Foi até a mãe. Ficou parado na frente dela, com as mãos nos bolsos, com a postura curvada de sempre. Mas havia algo diferente na postura agora, alguma coisa que havia cedido internamente, alguma tensão que havia sustentado sem perceber e que estava soltando. Mãe, ele disse. Era uma sílaba. Apenas uma sílaba, mas saiu com o peso de quem a diz pela primeira vez de verdade, depois de muito tempo, usando-a como convenção. Luzia o olhou. Eu devia ter ligado, ele disse, quando recebi a carta.
Eu devia ter ligado. Ela não disse nada. Deixei acontecer, ele disse, a voz embargando levemente nas bordas. Fiquei esperando que passasse e deixei acontecer. O silêncio que se seguiu era o silêncio de uma confissão que não pede absolvição imediata, porque quem confessa sabe que a absolvição imediata é a parte fácil. Luzia ficou olhando para o filho por um longo momento. Depois colocou a mão no banco ao lado dela. Era um gesto pequeno, quase invisível, mas Marcelo o viu e foi sentar. Patrícia não ficou. Ficou olhando para o marido sentado no banco ao lado da sogra por um momento em que muitas coisas aconteceram no rosto dela. Raiva, humilhação, cálculo, e então alguma coisa mais difícil que passou rápido demais para ser nomeada. Depois, pegou o celular do bolso e chamou o carro. Subiu para buscar a bolsa. Desceu, saiu pelo portão sem olhar para ninguém, com a postura ereta de quem decidiu que a dignidade que lhe restava era a da saída sem olhar para trás. Tiago ficou. Ficou olhando para a calçada por onde a irmã havia ido embora. Depois olhou para a praça, para o banco, para a mulher de cabelos brancos sentada com a bolsa no colo. Ficou de pé sem saber o que fazer com as mãos. Colocou nos bolsos, tirou, cruzou os braços, descruzou, com a expressão de quem está processando a diferença entre o que havia feito e o que deveria ter feito, e que estava descobrindo que essa diferença dói de um jeito específico que não tem atalho. Benedito fechou a pasta devagar. Dona Luzia, ele disse, se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Ela assentiu. Ele foi embora, com a prancheta e a pasta, e subiu para o apartamento 102. O apartamento com os 2 metros quadrados a mais, que pegava o sol da tarde pela janela da sala sem pegar o sol do meio-dia no quarto, para fazer o que ele fazia quando precisava processar alguma coisa, abrir a janela, ouvir o barulho da rua e deixar as coisas se assentarem. Luzia e Marcelo ficaram sentados no banco de granito da praça interna, enquanto o sol tentava aparecer entre as últimas nuvens da tarde. A chuva havia parado. As folhas dos ficus gotejavam com um ritmo irregular, e os pássaros que haviam ficado quietos durante o temporal começavam a voltar. Primeiro um, depois outro, até que o jardim interno voltou a ter aquele fundo sonoro de final de tarde que é uma das coisas mais constantes na vida de um jardim. Ela vai voltar? Luzia perguntou sem especificar quem era ela. Marcelo ficou um momento quieto. Não sei, ele disse, com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo pela ausência de dor que havia nela. Ou talvez houvesse dor, mas de um tipo diferente, mais limpo. Mas se voltar, não pode ser do jeito que estava. Luzia assentiu levemente. Você vai me deixar entrar? Ela perguntou. Marcelo olhou para a mãe. É o seu apartamento, mãe. Não perguntei sobre o apartamento. Ele ficou olhando para ela. Sim, ele disse. Vou te deixar entrar. Foi então que Luzia abriu a bolsa de couro marrom uma última vez e tirou a caixinha de madeira. Era pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos para crianças, feita de cedro escuro com dobradiças de latão que haviam escurecido com o tempo. Tinha uma pequena trava de pressão na frente. Ela a abriu devagar. Dentro havia um maço de cartas presas por um elástico desbotado. Uma fotografia em preto e branco de um homem e uma mulher jovens na frente de um terreno vazio, sorrindo para a câmera com a expressão de quem está olhando para alguma coisa que ainda não existe, mas que já pode ver. E embaixo das cartas, um caderninho de capa dura com a lombada gasta, as anotações de obra do Roberto, com as plantas esquematizadas à mão, os cronogramas, os nomes dos fornecedores. Trago isso sempre que venho aqui, ela disse, olhando para o caderninho, desde que ele morreu. Marcelo olhou para a foto. Ele tinha 8 anos quando o Jardim das Orquídeas foi inaugurado. Na sua memória, o prédio sempre havia simplesmente existido. Como todas as coisas que são construídas antes de nossa capacidade de entender o que significa construir. Era o terreno? Ele perguntou, apontando para a foto. Era o terreno, ela confirmou. Antes, tiramos aqui em 1989, quando compramos.
Ele ficou olhando para a foto por um momento. Mãe, ele disse, por que você nunca me contou? Ela fechou a caixinha com cuidado. Contei várias vezes, ela disse. Você ouvia, mas não escutava. Existe uma diferença entre ouvir e escutar, Marcelo. Você sabe disso. Você passou a vida inteira numa casa com uma professora. Ele levou a mão ao rosto. Quando eu era pequeno, ele disse, você me acordava às 6 da manhã nos sábados e me levava para a obra. Eu ficava com raiva porque queria dormir. Lembro. Agora entendo por que você levava. Por quê? Ele ficou um momento. Porque você queria que eu visse, ele disse. Não a obra, você. Luzia ficou olhando para ele, e então, pela primeira vez desde que havia chegado ao Jardim das Orquídeas, naquela terça chuvosa de março, um sorriso apareceu no rosto de Luzia Marta Cavalcante. Pequeno, contido, com aquela qualidade particular dos sorrisos que chegam depois de um esforço muito longo. Demorou, ela disse. 3 meses depois, o mês de junho chegou à Feira de Santana com uma seca miúda e um céu de azul profundo que a cidade tem quando o inverno baiano decide ser bonito em vez de ser rigoroso. As mangueiras do bairro Conceição tinham frutos verdes ainda, pesados nos galhos, e o cheiro deles entrava pela janela aberta da sala do apartamento 204 todas as tardes. Dona Luzia Marta Cavalcante estava sentada na poltrona de tecido bege perto da janela, com um livro no colo que havia parado de ler para olhar para a rua. Era uma edição antiga de Graciliano Ramos que ela havia lido tantas vezes que as orelhas das páginas haviam virado triângulos permanentes, mapa de uma vida inteira de releitura. O apartamento havia mudado desde março, não radicalmente. Marcelo não havia desfeito tudo, nem seria justo que desfizesse, porque parte do que Patrícia havia escolhido era também parte do que ele havia escolhido. Mas algumas coisas haviam voltado. A prateleira de madeira clara com as enciclopédias que Luzia havia dado ao filho quando ele foi para a faculdade. O porta-retratos de acrílico com a foto do Roberto, que agora ficava na mesa de centro da sala. E a caixinha de madeira de cedro que ficava na estante do corredor como qualquer objeto de família deveria ficar. Visível, acessível, sem precisar de explicação. Patrícia não havia voltado para o apartamento. Havia ligado para Marcelo 2 semanas depois do que o condomínio já chamava, em tom de história que se conta com admiração, de O Dia da Escritura. Haviam conversado por quase 2 horas. Depois, ele havia ido até a casa dos pais dela, onde Patrícia estava hospedada. Depois, ela havia vindo ao apartamento. Depois, ele havia ido de novo até a casa dela. Não havia resolução ainda, e talvez não houvesse, pelo menos não do tipo que as histórias costumam prometer para os casamentos abalados. Mas havia uma conversa real, sem braço estendido no batente, sem envelope jogado no corredor, sem malas empilhadas. Uma conversa do tipo que as pessoas precisam ter antes de saber o que vem depois. Tiago havia mandado uma mensagem para Marcelo dizendo que precisava conversar. Marcelo havia respondido que sim. 3 semanas depois, Tiago havia batido na porta do 204 numa tarde de sábado, com uma expressão desconfortável de alguém que praticou o que ia dizer no ônibus e que sabe que de qualquer jeito vai sair diferente do que praticou. Luzia havia aberto a porta. Eles se olharam por um momento. Dona Luzia, ele disse, eu vim pedir desculpa. Ela o olhou por... Pode entrar, ela disse. Tem café. Havia alguma coisa naquele convite, na simplicidade direta dele, sem a teatralidade do perdão solene, sem a condicionalidade do sermão moral, que Tiago sentiu no peito de um jeito que não conseguiu nomear na hora, mas que ficou com ele por dias. Pode entrar. Tem café. Como se o que havia acontecido fosse algo que podia, com tempo e conversa e café, começar a ser diferente. Ficou 2 horas. Ouviu histórias sobre Roberto, sobre a obra, sobre as manhãs de sábado em que Luzia acordava, Marcelo cedo para ir à construção,
Saiu com a expressão de quem vai para casa com mais do que foi buscar. Benedito passou a bater na porta do 204 com mais frequência do que antes, às vezes para tratar de assuntos de síndico, às vezes para tomar o café que Luzia fazia forte demais para o padrão do prédio, mas que ele havia decidido que preferia ao café fraco de qualquer lugar. Haviam descoberto que os dois partilhavam o hábito de ler jornal em papel, que os dois gostavam de samba, mas discordavam sobre Cartola. Benedito achava que era o maior. Luzia achava que a pergunta era mal formulada porque grandeza musical não é uma competição. E que os dois haviam perdido cônjuges de quem haviam gostado muito. E que esse tipo de perda cria entre duas pessoas uma compreensão que não precisa ser explicada para funcionar. Dona Gertrudes havia organizado um café da manhã coletivo na praça interna no primeiro sábado de maio. Para resolver esse constrangimento de uma vez, como ela havia dito, com a objetividade prática de mulher que passou a vida resolvendo constrangimentos antes que eles fermentassem. 12 dos 16 apartamentos haviam mandado gente. Alguém havia trazido bolo de aipim. Alguém havia trazido cuscuz. O casal do 201 havia trazido um suco de caju que estava bom demais para qualquer constrangimento sobreviver a ele. Luzia havia ficado sentada no banco de granito, o mesmo banco, com a xícara de café na mão, ouvindo as histórias que as pessoas trazem quando finalmente se sentam umas com as outras, da reforma que havia dado errado no 103, da filha de Dona Gertrudes que havia passado no concurso federal, do vazamento de 2022 que o Benedito havia resolvido à 1 da manhã, de um telhado que havia precisado ser refeito e que ninguém queria lembrar quanto custou. O Jardim das Orquídeas havia sido construído por Luzia e Roberto para ser um lugar onde as pessoas pudessem viver bem. 34 anos depois, e a despeito de tudo, ainda era. Numa tarde de junho, Marcelo sentou na cadeira do escritório em frente ao computador e ficou olhando para a tela por um longo tempo, sem escrever nada. Depois, abriu um documento novo. No topo, digitou: "Coisas que eu sei sobre o Jardim das Orquídeas." Ficou olhando para a linha por alguns minutos. Depois começou a escrever: "Sobre o terreno vazio de 1989. Sobre o engenheiro que havia ajustado a planta para aproveitar o recuo da esquina e sobre como, por isso, o apartamento 102 pegava o sol da tarde da forma certa. Sobre as manhãs de sábado em que a mãe o acordava às 6 para ir à obra e ele ficava com raiva. Sobre a plaquinha de bronze que havia passado a vida toda sem enxergar. Sobre um envelope amarelado que havia ficado numa gaveta por 5 meses, enquanto ele esperava que a conversa difícil acontecesse sozinha. Escreveu por 2 horas. Não sabia ainda o que faria com aquilo. Se era para ele mesmo, se era para a mãe, se era para alguém que ainda não havia nascido e que um dia precisaria saber. Mas saber que a história existia e que estava sendo escrita parecia, naquele momento, a coisa mais importante que ele havia feito em muito tempo. Na praça interna do Jardim das Orquídeas, num fim de tarde de junho, com o cheiro de manga verde vindo dos galhos que passavam por cima do muro, a plaquinha de bronze na coluna da entrada estava limpa. Benedito havia mandado o zelador polir na semana anterior, não a pedido de ninguém, sem anunciar, apenas porque havia notado que estava precisando. No bronze polido, sob a luz horizontal do sol que estava começando a declinar, era possível ler Empreendimentos Cavalcante e Filhos Lítida, 1991. O nome Cavalcante. O nome que havia construído aquelas paredes, plantado aqueles ficus, escolhido o granito daquele banco, decidido que a plaquinha seria de bronze porque o alumínio envelhece feio e que estava gravado ali, permanente e visível, antes de qualquer braço estendido, antes de qualquer envelope jogado, antes de qualquer chuva de março. Luzia havia passado pela plaquinha naquela tarde sem olhar. Mas na tarde seguinte, quando saiu para comprar pão na padaria da esquina, parou por um momento na frente da coluna.
Não era uma pausa dramática. Era a pausa pequena de alguém que reconhece um lugar como seu. Não, embora o direito legal também estivesse ali, registrado em cartório, com firma reconhecida, mas por algo mais antigo, pelo trabalho, pela memória, pelo amor que se expressa em forma de construção, que vai além dos que constroem e permanece nos tijolos, nas paredes, nos bancos de granito, nas plaquinhas de bronze, nos apartamentos onde as pessoas acordam de manhã e começam o dia sem saber que estão sendo sustentados por uma história que começou antes delas. Ela encostou a mão na plaquinha por um segundo. Depois foi buscar o pão. Há coisas que o tempo não apaga. Apaga datas, apaga rostos, apaga nomes, mas não apaga o que foi construído com trabalho verdadeiro e amor sem contrapartida. Não apaga a mulher que dava aula de manhã e ia à obra de tarde. Não apaga o homem que ajustou a planta para pegar o sol certo. Não apaga o banco de granito onde uma mãe sentou com a bolsa no colo, no chão encharcado, e esperou porque sabia que o que era seu continuaria sendo seu independente de braços estendidos e envelopes jogados. Família não é quem te dá um teto. Família é quem constrói o teto com você, mesmo quando você ainda não entende que está sendo construído. Família é quem escreve a história dos tijolos para que um dia alguém possa lê-la. Bondade real. A bondade que não anuncia, que não cobra, que vai à obra de tarde depois de um dia inteiro de sala de aula e volta para casa para corrigir redação com cheiro de cimento nas mãos, essa bondade não perece. Ela gruda nas paredes, fica no granito, entra no bronze que não envelhece feio. Fica.